tarde, oitavo ano. Vamos dar continuidade aí aos nossos estudos, tá certo? Primeiro, a gente vai conversar sobre aquela questão que ficou da aula passada, não foi? Da página 87, de olho no tema, que aí tinha a pergunta, né, que eu pedi para vocês responderem, que é por que em humanos, por mais parecido que um filho biológico seja com seu pai ou sua mãe, não podemos dizer que ele é geneticamente idêntico a nenhum deles. Por quê? Aí várias pessoas mandaram as respostas, né? Pelo que eu vi nas respostas, está correta, algumas um pouco incompleta, mas no geral está correto. Então, vamos lembrar um pouquinho. A gente estudou que tem as células, né? O gameta, as células gaméticas. O homem vai ser o espermatozoide e a mulher vai ser o óvulo ou o ovócito, não é? É a união do espermatozoide mais o óvulo que vai dar origem a uma célula chamada zigoto, e essa célula vai começar a se multiplicar até formar um embrião, que vai continuar se multiplicando até formar um bebê, tá certo? Então, esse bebê que nasceu, você, por exemplo, você teve o gameta do seu pai e o gameta da sua mãe para te formar. Então, você que estuda genética, você que sabe que a célula, né? A célula animal tem lá o membrana, citoplasma e núcleo. E o núcleo da célula tem aquele material genético que é o DNA. Você está sabendo que você recebeu 50%, né, da parte genética do seu pai e 50% da parte genética da sua mãe. Aí vamos supor que você, eu estou inventando, né, porque são várias pessoas na sala, vamos supor que você é a cara do seu pai. Você nasceu a cara do seu pai. Só porque você é a cara do seu pai significa que geneticamente você é idêntico ao seu pai? Que sua célula, seu DNA é idêntico ao do seu pai? Não. Você aparentemente, a sua aparência física acabou puxando mais ao lado de seu pai. Mas você tem 50% do material genético aí de sua mãe. Então, o seu DNA nem é igual da mãe e nem é igual do pai. Por quê? Porque misturou, tá certo? Então, você pode não estar mostrando fisicamente as características da sua mãe aí, que eu dei o exemplo que você parece com o pai, não com a mãe. Você pode não estar carregando, mas você tem lá guardadinho aquele código, tá bom? E às vezes tem gente também que nasce misturado, né? Parecendo com o pai e com a mãe. E tem gente que não parece com nenhum dos dois. Que essa mistura aí de DNAs acabou dando origem a uma pessoa completamente diferente. Que nem parece nem com o pai nem com a mãe. Às vezes você parece lá com seu bisavô, com sua bisavó. E aí você estuda um pouco sobre isso. Ano que vem vai estudar. Ano que vem não, né? Porque o ano letivo de 2021 vai começar ainda esse ano. Então pode ser que ainda esse ano você veja esse assunto no nono ano. Que a gente, como mudou o currículo, esse assunto vocês iam ver só no terceiro ano. No terceiro ano do ensino médio, vocês vão ver detalhado. Mas vocês já começam a ver sobre isso no nono ano, tá certo? Então a gente vê mais sobre essa coisa da genética, esse estudo da genética depois. Mas dá para responder a pergunta, não dá? Com o conhecimento que você tem sobre reprodução, dá para responder essa pergunta. E outra, esse tipo de reprodução que falou aí dos seres humanos é uma reprodução sexuada ou assexuada? Espero que tenham respondido certo. Reprodução sexuada. Assexuada, lembra que esse A significa não. Assexuada não tem troca de material genético. E aí a gente viu que tem a troca do material genético. Tem o material genético do pai, da mãe, que vai dar origem a um novo ser. Então é uma reprodução sexuada. Tem troca de material genético. Tá bom, gente? Aí vamos passar agora para o próximo assunto. Só é pegar o livro, virar a folha e ir para a página 88, que a gente vai falar um pouco sobre a adolescência, certo? Vamos tentar conversar sobre tudo. Eu espero que dê tempo, porque eu estou gravando aqui uma aula e eu não sei se eu vou conseguir gravar todo o conteúdo. Mas vamos começar aí. 88. Quem não abriu o livro, quem não pegou o livro, dá um pause no vídeo e vai pegar, tá certo? Quem já abriu o livro, vamos começar. Adolescência. Aí, vamos dar uma olhadinha aí
em tudo que está escrito no livro, tá bom? Antes da aula, eu primeiro vou passar a leitura, vou dar um tempo para vocês lerem, né? Lá mesmo no WhatsApp. Então, provavelmente você já leu, porque eu já passei isso, para depois eu liberar o vídeo, porque eu gostaria que vocês fizessem essa leitura. Aí, vamos lá. Quando você leu, vamos para o primeiro parágrafo aí, ó. Na adolescência, o corpo e a forma de pensar passam por intensas mudanças, transformando meninos e meninas gradualmente em adultos, né? O início e o fim da adolescência variam muito de uma pessoa para outra, mas geralmente compreendem o período que vai dos 12 aos 19 anos de idade. Então, assim, existem também alguns artigos, alguns cientistas que falam de um período, né, de adolescência que vai dos 11, que inicia a puberdade, até os 17. Então, em geral, o adolescente ele é considerado dos 11 ou dos 12 aos 17. Só que aí o livro ele está sendo abrangente por quê? Porque existem algumas mudanças que podem chegar até os 19 anos. Então, às vezes, com 18, 19 anos, ainda está mudando algumas pessoas, tá certo? Assim como tem gente que entra na adolescência bem cedinho, com 9, 10 anos de idade, já começa algumas mudanças, tá certo? No corpo. Não quer dizer que essa pessoa ali já está pronta. O que é a adolescência? O próprio primeiro parágrafo já disse, é uma mudança gradual ali. É aquele intervalo de tempo que a pessoa não é mais criança, mas ainda não é um adulto. Não é considerado um adulto, tá certo? Lembrando que estamos aqui falando de mudanças de comportamento, de mudanças do corpo, do modo de pensar, mas na legislação, na lei, um adulto, ele é adulto a partir dos 18 anos. Então, a depender do que for feito e tudo, essa pessoa já pode ser presa, modo de dizer. Enfim, pode dizer não, já pode ser legalmente, por lei, já pode ser presa, tá certo? Então, assim, é só para vocês não confundirem. Ah, não, então 18, 19 anos é criança ainda? Não, tem que ver, depende do ponto de vista. Se é do ponto de vista das leis, legal, ou se é do ponto de vista biológico, da mudança de corpo, tá certo? Então, é diferente. A gente está estudando aqui na área da biologia. Vamos lá. O segundo parágrafo aí, quando vocês leram, ó, em geral, o início da adolescência coincide com a puberdade. E a puberdade vai ser esse período aí de transição, né? Que são essas mudanças no corpo. É o amadurecimento dos órgãos sexuais, produção e liberação de gametas. A gente já viu, a gente está falando agora especificamente do... Peraí que eu tirei o meu piloto bunda aqui, tá aqui. A gente está falando do ser humano, tá certo? Então, a adolescência, né? Vou destacar aqui que estamos falando dos humanos. E aí, esses humanos, na adolescência, vai ter o amadurecimento dos órgãos. Por que fala assim, amadurecimento? Amadurecimento. Por quê? Deixa eu ver aqui. Uma forma de ficar mais próximo de vocês para melhorar aqui a visão do quadro. Amadurecimento dos órgãos, né? Esses órgãos aí são os órgãos... Oh, escrevendo errado aqui. Esses órgãos aí são os órgãos genitais, né? Os órgãos sexuais. E produção e liberação dos gametas. Produção. Por que produção e liberação dos gametas? Dos gametas. Vamos tentar revisar aqui para a gente compreender um pouquinho. A gente vai ver esses detalhes depois, viu, gente? A gente vai ver um pouco por cima, porque... Por cima não, é porque o livro ele faz uma introdução falando de todos os termos, aí depois ele vem com a parte toda detalhada, tá certo? Mas eu gosto de detalhar um pouquinho mais aqui para já ir se acostumando com os termos. Olha só.
Porque amadurecimento dos órgãos, no caso aí, livros mais antigos vai colocar órgãos genitais, né? Os livros mais atuais falam órgãos sexuais. Por que amadurecer? É porque o órgão já existe. O órgão já está ali de quando nasce, de quando é um bebê, já existe aquele órgão. Então, o que é que vai acontecer? Nesse período da puberdade, vai amadurecer esses órgãos sexuais, tá certo? É como uma fruta. Tá ali um pé de goiaba, tá ali a goiabinha verde. Aquela goiaba já existe. Se você abrir ela, tem semente, tem tudo ali. Tem a casca, tem a parte da polpa da fruta, tá tudo ali. Só que tá madura? Não. Então, no período correto é que ela vai amadurecer. É a mesma coisa, gente. Já existe tudo. Só que vai amadurecer. Por isso que fala nesse termo. Produção e liberação dos gametas. Primeiro, a gente já viu agora, mas vamos relembrar de novo. O que é gameta? O que é gameta? Gameta são células, certo? E essas células são as células aquela célula lá que a gente conversou, que vão se unir para formar um novo ser vivo. O gameta masculino, aí eu não sei se eu já ensinei isso para vocês. Se eu não ensinei, vou ensinar agora. E se eu já ensinei, vou repetir. Isso é muito importante porque isso vocês vão ver em revistas, em outros locais quando vocês viajarem. Vocês vão ver no próprio estudo da biologia no ensino médio. Então é importante vocês saberem. O símbolo do homem é esse símbolo aqui, ó. É o símbolo masculino, com a setinha para cima, uma bolinha com a setinha para cima. O símbolo feminino vai ser uma bolinha com esse símbolo aqui embaixo, tá bom? Então, isso daqui, ó, vou colocar aqui masculino. E esse aqui, feminino. Deixa eu ver se dá para enxergar. Mal, mas dá. Deixa eu virar mais assim. Masculino é esse símbolo aqui. Feminino é esse símbolo. Então, tudo que você vê por aí que tem esse símbolo, você já sabe que está se referindo a mulher. Tudo que tem esse símbolo está se referindo a homem, tá certo? É importante vocês saberem disso e não esquecer, tá bom? Aí, vamos lá. Gametas, eu já sei que são células, né? Que também são chamadas de células gaméticas. Aí, vamos entender um pouquinho. O gameta masculino, ó, o símbolo, vai ser o quê? Qual vai ser a célula que vai se unir ao feminino? Qual é a célula masculina? É o espermatozoide. E isso a gente também vai ver detalhes, tá certo? Vou colocar aqui embaixo o restante para não tomar aqui, tá bom? Espermatozoide. E qual é o gameta feminino? Qual é o gameta? Eu não queria colocar coisa aqui, mas já foi. O gameta feminino vai ser o ovócito ou óvulo. Depende do livro, da linguagem do livro, tá bom? Eu vou colocar óvulo. Mas não esquece que ovócito é a mesma coisa. Se tiver na prova essa pergunta, qual é o gameta feminino, qual é a célula gamética feminina da mulher, e alguém colocar ovócito, eu vou colocar que tá certo. E alguém colocar óvulo, eu também vou colocar que tá certo, tá bom? E o do homem é o espermatozoide. O espermatozoide completo, em geral, vai ser a célula com um flagelozinho que ajuda a se movimentar, que vai estar num líquido chamado sêmen, que a gente vai estudar depois. Isso eu só estou falando por causa do formato. O gameta feminino vai ser um círculozinho, tipo uma bolinha, tá certo? O espermatozoide é bem menor do que esse óvulo, porque são vários, certo? Vários espermatozoides. E o óvulo vai ser como se fosse uma bolona grande em comparação ao espermatozoide, mas é minúsculo também, tá? Depois a gente vai falar sobre esses detalhes. A gente só tá vendo os termos, tá bom? Então, vamos lá. Vamos entender isso aqui. Por que no livro de vocês está escrito produção e liberação de gametas? Porque no homem vai ocorrer na adolescência, na puberdade,
a produção de espermatozoides, vai começar a produzir espermatozoides, certo? E o homem produz sempre. Aí depois a gente vai ver. Mas o homem está o tempo inteiro produzindo. A partir da adolescência, menininho não produz, tá bom? Já as mulheres já têm toda a sua produção. O que vai acontecer é que ela vai começar a liberar os seus óvulos ou os seus ovócitos. Então, é na adolescência que vai ocorrer a liberação do gameta feminino. Compreender isso daí? Então, a mulher, ela já nasce com toda a quantidade de óvulos que ela vai produzir na vida inteira. É como se ela nascesse com um saquinho de bolinhas, certo? Lá guardadinhas, escondidinhas. Cada mês ela vai estar liberando uma. Cada mês liberando uma. Cada mês liberando uma. Certo? Depois a gente vê exceções. Que tem mulher que libera mais de uma, mas isso aí são exceções. Tá bom? Então, por isso que tem essa frase. Na adolescência, né? Nos humanos, no período da puberdade, é um período de produção e liberação dos gametas. Na verdade, ele está falando dos dois, tanto masculino quanto feminino. Mas você já sabe que é porque produção tem a ver com o homem e liberação tem a ver com a mulher. Tá bom? Lógico que o homem também vai produzir seus espermatozoides e também vai liberar, né? Mas é só para mostrar esse detalhezinho aí. Tá certo? E esse amadurecimento dos órgãos sexuais é porque os órgãos sexuais já existem, só que eles vão amadurecer para poder haver a reprodução. Tá bom, gente? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos lá para o parágrafo onde está escrito as mudanças físicas na adolescência. Ó, aqui o tópicozinho. As mudanças físicas na adolescência. Aí, olha só, são 2 tópicos. Na página 88, eu pinto o meu livro todinho, viu, gente? É porque eu gosto. Isso é meu, eu gosto. E como o livro é meu, aí eu posso fazer isso. Eu não vou passar para ninguém. Olha só, na página 88, tá falando as mudanças físicas na adolescência. Ó, física, tem a ver com físico. Do lado de cá, embaixo desse gráfico, tá escrito o quê? As mudanças comportamentais na adolescência. Então, essa parte aqui vai abordar a questão do comportamento. O porquê que muda, o que é que está acontecendo, tá certo? Vamos lá. Vamos para a mudança física primeiro, ainda aqui na página 88. Primeiro parágrafo está dizendo o quê? As mudanças físicas pelas quais o corpo passa na adolescência podem se tornar essa fase difícil para alguns jovens, pois as transformações que ocorrem no corpo podem levá-los a se sentir diferentes, desajeitados ou preocupados com a nova aparência. Ao compreender o que está acontecendo com o próprio corpo, o adolescente pode adquirir mais segurança e mais autoconfiança. O que é que quer dizer aí, gente? Todo mundo, todo adulto já passou pela adolescência, tá certo? Fica parecendo, quando a gente é adolescente, fica parecendo que nós somos os únicos adolescentes. Eu tinha essa sensação, né? Como se o mundo inteiro fosse velho ou criança e só tinha a minha geração de adolescente, não vai existir mais, né? Então a gente, e as outras pessoas, em geral as pessoas adultas, também têm uma mania de agir, isso é um defeito de muitas pessoas adultas, de agir como se nunca tivessem sido crianças ou se nunca tivessem sido adolescentes. Parece que esquece, deixa pra lá e que quiser que se vire. Mas ainda bem que existem muitas pessoas que pensam diferente. Então, se a gente já foi criança, a gente consegue entender o porquê que uma criança pensa daquele jeito, por que uma criança está agindo daquele jeito. Quando a gente é adulto, a gente também tem que pensar a parte do adolescente. A gente consegue compreender melhor por que aquele adolescente está sentindo aquilo. A gente consegue. O ideal é ter empatia, né? Se colocar no lugar do outro e ajudar. Infelizmente, nem todo mundo faz isso. Mas é o ideal. O que é que o livro está dizendo aí nesse parágrafo? Com relação à mudança física. Que quando você estuda e você entende que está havendo mudanças no seu corpo, que mudanças são essas, até quando podem ser essas mudanças, você consegue passar mais tranquilo, porque você já sabe o que está acontecendo. Agora, imagine antigamente que não tinha a escola para ensinar essas coisas e ninguém conversava sobre isso. A gente sabe o tanto que tem gente que não conversa sobre essas mudanças, como ficava a cabeça
daquela pessoa, quando era jovem. Imagine como ficavam confusos, com medo do que aconteceu, com vergonha, né? Por quê? Porque não estudou sobre isso. E estudar sobre isso te dá segurança. Você entende o que está acontecendo com você. Vou dar até alguns exemplos. Tô bebendo água e colocando ali. Minha aula tá ficando longa. Mas eu vou dar um exemplo. Eu sei de várias histórias, mas eu vou tentar lembrar de algumas para contar para vocês. Eu lembro que teve uma amiga minha, né, da época da puberdade. Quando iniciou a puberdade, a gente tinha uma outra para conversar. E aí a gente conversava, contava casos, contava o que estava acontecendo com a gente. Ai, eu tô achando que meu peito tá maior, outro não sei o quê. Isso é normal. Sempre tem um amiguinho, uma amiguinha que a gente consegue conversar. Principalmente mulher, porque mulher conversa melhor com essas coisas do que homem. Homem fica com vergonha de tudo, até do colega. O que é uma bobagem. Mas vamos lá. E aí essa minha amiga, ela contou a história de uma prima dela, que quando a menstruação dela chegou, a gente vai estudar sobre adolescência, mas eu acredito que vocês já sabem o que é menstruação, que é aquele período de uma vez no mês que acontece com a mulher, onde ela vai ter um sangramento, tá certo? Esse sangramento é por quê? Porque o corpo dela se preparou todo para engravidar. Se preparou, eu vou falar em poucas palavras, não vou ficar explicando detalhes não, que a gente vai ver isso depois. Então, se prepara todo para engravidar e essa gravidez não aconteceu. Então, toda aquela preparação das paredes do útero, todas aquelas células, pequenos vasinhos sanguíneos que tem ali, ele solta, é como se fosse fazer uma limpeza para se preparar de novo para engravidar. Quando ele solta e libera isso, é a menstruação. Então, o que é que acontece? A primeira menstruação dela chegou, dessa prima, dessa minha amiga. E aí ela ficou nervosa, ficou com medo, ficou com vergonha de contar para a mãe dela. E o que é que ela fez? Foi pegar um absorvente da mãe escondido. O que é que ela fez? O absorvente tem dois lados. Aquele lado macio, tipo uma fralda, gente, de bebê. O ladinho macio que vai absorver e o outro lado que gruda na calcinha. O que é que ela fez? Pegou o lado que gruda e colocou do lado contrário. Imagine, botou a parte de cola. É Deus que não é tão forte, né? A colinha não é para colar na calcinha, né? Ela só encosta, né? Aí fica fixa, mas se você puxar, sai. Mas imagine se fosse uma cola forte, o que não iria acontecer? Veja que isso é o quê? Falta de informação, tanto da família dela, da cuidadora, que poderia ser a mãe, que a mãe dela, se a mãe dela tivesse um relacionamento de uma conversa com a filha não ia fazer isso, né? Então, assim, foi, né, imprudência aí no caso da família, que eu também não culpo, porque a gente vem de gerações de pessoas que têm vergonha de falar sobre isso, então eu não vou culpar essa mãe, mas também por conta dela de não ter falado. Talvez se ela chegasse e falasse, a mãe dela ia lá, ia pegar, ia mostrar como é que coloca, isso poderia acontecer também. Então, olha a vergonha, olha a insegurança que dá, olha o medo que dá. Então, são várias historinhas que podem acontecer, né? Mas depois a gente vai falar sobre a parte do comportamento, tá certo? Aí vai ter mais histórias para contar sobre o comportamento. Então, assim, uma outra coisa que pode deixar inseguro, eu sei de um caso de um determinado aluno que ele tem o pai dele alto, o pai dele é alto, né? A mãe dele tem a estatura normal, assim, não é baixinha, estatura normal. E ele ficava naquela ansiedade, porque o quê? Pequenininho, baixinho, menor da turma. Não tem isso na sala de aula? Sempre tem aquele pequenininho. Mas só ele ter calma. Ele ficou um pouco depressivo, ficou triste, que aí os pais tiveram que levar no médico, para o médico poder acalmar ele, dizer que ele podia ficar calmo, que ele ia crescer sim. Depois de um tempo, esse aluno cresceu, tá lá um menino alto, puxou o pai dele. Poderia ser que ele fosse baixinho mesmo? Poderia, mas assim, é só a questão que da ansiedade. Ele poderia esperar o tempo dele, mas aí antes do tempo dele, ele já estava agoniado, se sentindo triste por conta disso. Entenderam? Então, assim, a gente tem que ter calma e entender que cada processo tem as suas mudanças. Tá certo? Isso acontece. E é isso que o livro está falando. Que a adolescência, essas mudanças físicas podem causar ansiedade. E quanto mais você estudar, melhor. Se, por exemplo, uma menina
Uma menina pode chegar e pensar assim, poxa, todas as minhas amigas, os seios já cresceram e o meu ainda não. Às vezes na família dela, geneticamente falando, a mãe, as tias, os seios só crescem a partir dos 14 anos, por exemplo. E aí ela tá lá com 12, 13, agoniada, porque ela tá achando que ela tem algum problema. E ela não tem. As amigas dela, talvez com 11 já começou a crescer, com 12 já começou a crescer. E ela só vai ser com 14 anos, então ela tem que esperar o período correto para depois ver se realmente tem algum problema e vai numa consulta médica. Aí o médico vai dizer, de preferência para as meninas, um ginecologista. Enfim, é só para mostrar para vocês que é normal também se sentir ansioso, se sentir agoniado, porque essas mudanças físicas causam mesmo ansiedade. Mas que estudar vai te ajudar a ficar mais calmo, a ter paciência com você mesmo, com o seu corpo, que cada corpo é diferente, não existe corpo igual, tá bom? Existem mudanças que em geral acontecem com a maioria, mas cada um é de um jeito. Tranquilo, gente? Tô falando demais? Ah, meu Deus. É bom ao vivo, que aí a gente conversa. Mas vocês iam ficar tudo morrendo de vergonha. Que toda vez que eu vou dar essa aula, os alunos ficam assim, ó. Deve estar tudo aí com fone, ou abaixando o volume pro pai e pra mãe não ouvir, com medo. Ai, meu Deus, tá falando de mudança de corpo a professora. Eu não tenho vergonha, não. Pode aumentar o volume e dizer, pai, mãe, a professora Bruna não tem vergonha, não. Viu? Que eu não tenho mesmo. Vamos lá. Olha só. Vamos continuar aí. Vamos continuar ali o parágrafo. Ó. É importante ter em mente. Acharam aí? É importante ter em mente que o início das mudanças não acontece para todas as pessoas na mesma idade. Com o tempo, porém, todos passarão por transformações. Gente, não vai ter aquela pessoa que vai nascer criança e vai ficar criança com 90 anos de idade. Então, a adolescência, a puberdade vai chegar para todo mundo. A diferença é que tem menino ou menina que já começa a mudar, já ali com 12 anos, 13, e tem gente que vai demorar um pouco. É essa a moral da história. Tá certo? Então tem que ter paciência, todo mundo vai mudar. Só que cada um no seu tempo, tá certo? E tem gente que até depois do ensino médio é que muda. Eu vejo alunos meus, até ex-colegas de quando eu era adolescente, alunos meus assim que ficou com aquele jeitinho de menininho até o terceiro ano do ensino médio. De repente a gente tá andando na rua, quando entra numa loja, num supermercado, numa coisa, olha ele trabalhando. Quando você vê um humão, meu Deus do céu, mudou depois que terminou o ensino médio. Então isso pode acontecer, tá certo? Não tô dizendo que é fácil, é mais difícil porque as pessoas ficam comparando, na escola todo mundo fica comparando, né? Isso acontece, mas tem que ter paciência, tá certo? A mudança vem para todo mundo. Vamos lá. Continuando aí. No início da puberdade, que vocês já sabem o que é, as meninas tendem a passar por alterações, ou seja, mudanças corporais mais evidentes que os meninos. Quer dizer que o da menina dá para perceber mais rápido do que os meninos, beleza? Continuando aí. Em média, elas atingem a altura aproximada de adulto aos 17 anos. Então, assim, a menina vai, cresce. Quando chega a altura que ela vai ter mesmo na vida dela toda, na vida adulta, 17 anos ela já tá naquela altura. Vamos lá para os meninos. Enquanto os rapazes continuam a crescer até completar 19 anos. Então, tem menino que 18, 19 anos, ele ainda está crescendo. A menina, na maioria das vezes, não. Chegou ali nos 17, ela já cresceu e não cresce mais. Então, o que acontece? Às vezes chega nos 16, 17 anos, as meninas estão lá, ó, super altas, e os meninos ainda estão baixinhos. Tá certo? Mas aí depois os meninos dão aquele salto que acaba ficando maiores até do que as meninas. Não é isso que em geral acontece? Às vezes acontece isso. Vamos lá. Essa fase de aumento acentuado da altura própria da puberdade é conhecida como estirão do crescimento. Então, estirão do crescimento acabou sendo conhecida essa fase aí, né? Que todo mundo vai crescendo, estira, vira até apelido, né? Fulano de tal tá parecendo espiga de milho, não sei o que, eu fico até fazendo essas coisas, né? Isso acontece. Sobre essa coisa do crescimento, da altura, quem tem bicho em casa, animal de estimação, vai perceber como é. Vocês já perceberam que às vezes cachorro, a gente tem o cachorro tá pequenininho, aí fica aquela bolinha, gordinho, fofinho, né? E aí antes dele
ser um adulto, um cachorro adulto, ele estira. E aí fica aquele cachorro meio desengonçado, né? Um cachorro nem fica tão bonitinho assim. A gente olha assim, o cachorro todo desengonçado. Quando ele cresce, que se torna adulto, já vai ficando mais robusto, um corpinho mais ajeitadinho e tal. Por quê? Porque já tá na fase adulta. A mesma coisa com o gato. Já perceberam o gato também assim? O gatinho nasce, aquela coisinha, o filhotinho e tal e tal. Aí tá na adolescência, fica aquele gato esquisito, né? Com umas pernonas assim, meio estirado, uma coisa assim. Pode reparar, a gente é igual, diga se não é. Todo mundo, pode reparar, perguntar para quem vocês têm intimidade da família de vocês, pai, mãe, tio, tia, colega, primo, que já é adulto. Pode ver. Se tiver fotos, então, aí é que é engraçado. Que aí mostra umas fotos assim da adolescência, tudo estirado, assim, uns espigão estirado, seco, em geral emagrece nessa fase. Às vezes não, tem os adolescentes gordinhos também. Mas em geral, assim, ó, tudo seco, assim, estirado, e aí depois é que fica mais robustozinho, o corpinho mais ajeitadinho, que aí cresce, e aí já cresceu, já tá adulto, e aí o corpo já vai ganhando mais massa muscular. Então é engraçado, né? Essa época aí do estirão de crescimento. É engraçado. Tá bom, gente? Aí, vamos lá. Ó, continuando aí. Os pelos aparecem em maior quantidade na adolescência, crescendo principalmente ao redor dos órgãos sexuais externos, chamados pelos pubianos ou pelos púbicos, e nas axilas. Gente, ó, na adolescência, um exemplo, até um bebê pode ser todo peludinho, certo? Tá tudo peludinho, aquele pelinho lisinho, aquela coisinha assim. Tem criança que é mais peludinha do que outras. Mas não é os pelos pubianos. Na adolescência, esses pelos, né, aparecem em maior quantidade, já engrossa mais. Ó, axila é o quê? O chamado sovaco, a depender da região fala subaco. Não sei como chama imuninal, se tem algum nome diferente, mas a axila é essa região. Então os pelos da axila aparecem na região genital dos órgãos sexuais. Tanto é que na mulher é chamado monte pubiano, que é a região da frente, né? Da vulva. Depois a gente vai aprender os nomes certos, viu? Que não é vagina que chama, não. Vagina é o canal interno, do lado de fora é vulva. Em geral fala-se errado. Mas depois a gente vai ver sobre os órgãos genitais. Mas começam a aparecer os pelos. Vocês sabem, porque vocês são adolescentes. Então os pelos começam a aparecer e ficar mais cheio de pelinho nos locais, tá bom? Isso é normal da adolescência, beleza? E com o tempo, quando a pessoa fica mais velho, idoso, começa a cair esses pelos de novo, tá certo? Depois a gente conversa sobre isso. Nos meninos podem surgir também pelos no peito e na face. Então, no caso, por exemplo, nas meninas tem o crescimento dos seios, né? Que nos meninos não ocorre. Mas tem uma coisa que acontece nos meninos que nas meninas não acontece, que é esse crescimento de pelo também no peito, a barba, bigode. Tem homem, porque eu tenho amigos que cresceram pelo de barba e bigode depois dos 20 anos. Quando eu já tava com 20 e poucos anos é que veio nascer. Tem homem que nasce tudo por um, que nasce um monte, certinho. Já tem homem que começa a nascer assim falhado, um pouquinho aqui, outro pouquinho aqui, outro pouquinho aqui. E aí depois de anos e anos é que cresce, tá certo? Então isso é também genético. Aí tem que ver também o pai, entendeu? A família da mãe, dos homens da parte da mãe também, tem que ver como é isso aí. Em geral, de família, isso. De família quer dizer o quê? Genético. Aí vamos lá, deixa eu ver o tempo aqui, já tá tipo extrapolando. Mas eu vou fazer assim, eu queria trabalhar com tudo, mas como eu converso demais, vocês sabem que eu fico conversando demais, eu vou trabalhar só essa página, a gente termina, e na próxima aula a gente vê a página de cá, tá bom? Aí vamos lá. Penúltimo parágrafo. Nas garotas ocorre o desenvolvimento das mamas, que isso eu já falei, e a primeira menstruação, tá? Já falei um pouquinho de menstruação também, então eu acredito que todo mundo já sabia o que era. Mas a gente vai conversar detalhadamente sobre isso. Que será estudada com mais detalhes nesta unidade, então vai falar mais à frente. As mamas, para que servem as mamas? As mamas produzem leite que será usado após a gravidez para alimentar o bebê. Então,
Por isso que nós somos o quê? Mamíferos, tá certo? Todo mundo mama, tá bom? Todo mundo tem glândulas mamárias, tá? O homem tem a região da mama, mas a função, no caso aí, da mulher é quando... Para que essas mamas da mulher, para poder produzir leite, tá certo? Após o nascimento do filho. Inclusive, estou com uma blusa, ó, que está escrito, ó, livre demanda de amor e leite materno. Que quer dizer o quê? Livre demanda da vontade do bebê. Ele mamar quantas vezes ele quiser, no tempo que for necessário para ele e conveniente para mim também, viu? Mas está em livre demanda. Meu bebê sempre mama, ainda bem. Vamos lá. Último parágrafo. Além disso, o corpo de muitas meninas fica com formato mais curvilíneo. Começam a aparecer as curvas. Curvilíneo e quadris mais largos. Em geral, o quadril, essa região aqui, ó, da bacia, começa a ficar um pouco mais largo. É obrigatório todo mundo ser assim? Não, vai variar também, isso é genético também, tá certo? Então, na família daquela menina, se todas as mulheres, as mães, as tias e tal, em geral, tem uma cintura mais fina, um quadril mais largo, vai ser assim. Já outras não tem tanto quadril, já tem um corpo mais reto, mas em geral tem um pequeno enlarguecimento dessa região aqui, ó, chamada região da bacia. Mesmo que seja pouco, isso acontece. Tá certo? Então tem essa mudança no corpo da menina. E os meninos, muda o que com relação ao corpo? Ó, vai falar aqui. Muitos meninos também apresentam alargamento dos ombros. Alargamento dos ombros, aumento da massa muscular e desenvolvimento do pênis e dos testículos. Porque um pênis de um homem adulto é igual ao de um bebê, de um menininho? Não é. Então, esse pênis começa a se desenvolver mais, ele vai aumentar mais de tamanho, ele vai ter uma pelezinha mais grossa do que a de um bebê, de uma criança. E quando é que ocorre essa mudança? Na puberdade, na adolescência. E há também esse desenvolvimento dos testículos também, porque depois a gente vai estudar, ia ser nessa aula, né? Mas na próxima aula a gente vai estudar também a função desses testículos. O que são os testículos? O que chama de ovo, de ovos, né? Aquela parte do saco, o saco escrotal, tá certo? É ali que tem os testículos. Aí a gente vai ver também detalhes nas próximas aulas, tá certo? Olha só, se tivesse na aula, tava tudo dando risada, as meninas. Cadê as meninas que sentam do canto de cá, né? Que vocês estão vendo o vídeo do lado contrário, né? Ia tá tudo assim. Eu já até sei, não vou nem citar o nome, porque a gente já sabe quem é, né? Que é as meninas. A trilha das meninas que molha o cabelo no banheiro. Ia tá tudo assim, ó. Tão assim em casa que eu sei. Vamos lá. Além disso, a voz se modifica, tornando-se mais grave. Ó, aquela voz grave dos meninos. Então, a voz também começa a mudar. Às vezes tá mudando a voz, tá naquele processo de mudar, ainda não tá grave. Fica meio rouco, pra depois ficar com a voz grave. É obrigatório todos os homens ter essa voz grave? Não é obrigatório, mas tem uma mudançazinha. A voz daquele homem vai ser diferente de quando ele era uma criança de 7, 8 anos. Então, vai mudar. É porque alguns homens têm a voz mais grave do que outros, tá certo? Tem umas mudançazinhas também. Tá bom, gente? Ó, de novo, 40 minutos de vídeo, que é muita aula. Isso aí é conteúdo que seria de umas 2 aulas, se fosse presencial. Daqui que eu fizesse a chamada, etc, então, enfim. Vamos lá. Próxima aula, a gente vê essa página daqui, e se essa página a gente acabar sendo rápido, a gente pode continuar. Se não, a gente vê só essa página. Tá bom, gente? Um abração para vocês, uma boa tarde. Beijo!